ao seu dispor. Hoje com a primeira lei da termodinâmica. Ela corresponde à aplicação do princípio da conservação de energia para sistemas termodinâmicos, no qual a energia não pode ser construída nem destruída, ou seja, ela apenas pode ser transformada. O desenho abaixo deixa bem claro a primeira lei da termodinâmica, que é assim enunciada: a variação da energia interna de um sistema, ΔU, equivale à subtração entre a quantidade de calor recebida ou cedida por ele e o trabalho termodinâmico realizado ou recebido pelo mesmo. Traduzindo numa equação, a variação de energia interna de um sistema equivale à subtração entre a quantidade de calor que ele recebeu e o trabalho que ele cedeu para o meio externo. Dessa definição, chegamos também à conclusão que, se eu quiser isolar a variável Q, a variável T passa para o outro lado da igualdade somando. Então, quantidade de calor pode ser também obtida pela soma entre a variação da energia interna e o trabalho termodinâmico. Ou seja, isso significa dizer que parte da energia recebida na forma de calor, parte dessa energia aqui, é usada para variar a energia interna do sistema. Uma parte varia a energia interna do sistema e a outra é transformada em trabalho termodinâmico. Balanço energético. Ao utilizarmos a equação que surge da primeira lei da termodinâmica, temos que observar as seguintes situações entre as energias envolvidas. Primeiro, em relação à energia calorífera, ou seja, em relação à quantidade de calor, que a gente representa pela letra Q. Se ela for positiva, for maior que zero, a gente diz que o sistema recebeu calor. Se essa quantidade de calor for negativa, for menor que zero, a gente diz que o sistema cedeu calor. E se for igual a zero, ou seja, se a quantidade de calor for nula, significa que não houve troca de calor com o meio externo. Quando isso acontece, a gente diz que o sistema sofreu uma transformação que tem o nome de adiabática. E nesse caso, a primeira lei da termodinâmica se reduz a T igual a menos ΔU. Trabalho igual a menos variação da energia interna. Interpreta-se que o sistema utiliza a sua energia interna para realizar um trabalho termodinâmico, ou recebe um trabalho dinâmico e apenas utiliza para variar a sua energia interna, já que não troca calor com o meio externo. Em relação à variação da energia interna, que a gente chama de ΔU, quando é positiva, quando é maior que zero, percebe-se que o sistema é aquecido. A temperatura final é maior que a inicial. Quando a variação de energia interna, o ΔU, é menor que zero, ou seja, é negativa, percebe-se que o sistema é resfriado. A sua temperatura final vai ser menor que a inicial. E quando as duas temperaturas permanecem a mesma, são iguais, nós temos uma variação de energia interna igual a zero, nula. Isso ocorre quando o sistema sofre uma transformação chamada isotérmica. A primeira lei da termodinâmica nessa situação fica sendo Q igual a T, já que o ΔU é zero. Portanto, a quantidade de calor recebida ou cedida pelo sistema é totalmente transformada em trabalho termodinâmico, sendo assim que o sistema recebe calor e realiza trabalho, ou recebe trabalho e cede calor. Quanto ao trabalho termodinâmico, que a gente representa pela letra T, se ele for maior que zero ou positivo, significa que o trabalho foi realizado pelo sistema gasoso, pelo gás.
e a gente percebe que ocorre nele uma expansão gasosa, ou seja, um aumento do seu volume. Nesse caso, teremos o volume final maior que o inicial. Se esse trabalho for menor que zero ou negativo, dizemos que o trabalho foi recebido pelo sistema. Isso a gente percebe também que ocorre, nesse caso, uma compressão gasosa, uma redução do volume. Volume final menor que o volume inicial. E se não houver variação do volume, os volumes forem iguais, o trabalho então é igual a zero, é nulo. E isso acontece quando o sistema sofre uma transformação isométrica. E aí então, a primeira lei da termodinâmica fica apenas dessa maneira: quantidade de calor igual a variação de energia interna. Então nós temos que a energia recebida ou cedida na forma de calor é utilizada totalmente para variar a energia interna do gás. Exemplos de aplicação. Primeiro, ao realizar 800 joules de trabalho, um gás cedeu 1.200 joules de calor. Nessas condições, pergunta-se qual a energia interna sofrida pelo sistema gasoso e também, será que o gás foi aquecido ou foi resfriado? Vamos lá. Após uma boa leitura do enunciado, vamos anotar os dados corretamente. O trabalho, 800 joules. A gente anota ele positivo porque foi realizado pelo gás. Quantidade de calor, a gente vai anotar negativa, menos 1.200, porque no enunciado está dizendo que foi cedido pelo gás. Qual será então a variação da energia interna? Vamos lá. A equação é essa. Variação da energia interna é a quantidade de calor menos o trabalho. Nesse caso, a quantidade de calor é negativa, menos 1.200. Esse menos é da equação, 800 foi o trabalho. E aí, a gente faz uma soma negativa, a variação de energia interna, então, dá menos 2.000 joules. Agora vamos à resposta da segunda pergunta. Para isso, devemos observar o sinal do resultado. Sinal. Como deu negativo, a gente chega à conclusão de que o gás foi resfriado, ou seja, a sua temperatura final é menor que a inicial. Segundo, um sistema gasoso é aquecido e, em consequência, a variação de sua energia interna é 1.000 joules. Sabendo que o trabalho cedido pelo gás foi de 600 joules, determine a quantidade de calor, Q, e diga se foi recebida ou cedida pelo gás. Vamos novamente anotar os dados, prestando bastante atenção no enunciado. No enunciado, a gente tem que a variação de energia interna é 1.000 joules. A gente anota positivo, porque está dizendo que o gás foi aquecido. O trabalho, a gente anota negativo, menos 600 joules, porque está dizendo que o gás cedeu o trabalho. E aí agora quer saber então a quantidade de calor. Utilizando a primeira lei da termodinâmica, que Q é igual a subtração entre a variação de energia interna e o trabalho, nós vamos ter que, substituindo o ΔU por 1.000, o menos é da equação, e substituindo o trabalho por menos 600. Nós vamos ter que, aqui na multiplicação, menos com menos vai ficar mais, somando a quantidade de calor, então, que a gente está pedindo para calcular, dá 1.600 joules. Vamos à segunda resposta. Novamente, temos que observar o sinal do resultado. Como deu positivo, o 1.600, a gente chega à conclusão que o gás recebeu calor. Era isso. Gelson é Gelson.